Pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Natora Podcast. Esse é o episódio de número 26 e recentemente eu abri uma caixa de perguntas ali na nossa rede social, no Instagram, e a galera da música compareceu ali e sugeriu que a gente falasse um pouco sobre essa temática musical. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Natora Podcast dois amigos que a gente vai estar falando sobre o tema sobre os desafios de se viver na música, né? A gente vive numa região, aqui na região norte, que existem grandes talentos no cenário musical local, mas também entre esses talentos a gente sabe que existem muitas dificuldades de se viver da música. E nesse episódio, no episódio de hoje, a gente vai estar fazendo uma reflexão sobre esses desafios de se viver da música. E a nossa conversa vai girar em torno sobre a seguinte pergunta, né? Será que é possível a gente viver da música aqui na nossa cidade, né? Trazendo aqui para o nosso contexto regional. Vamos ver o que os nossos convidados vão dizer. Eu quero aqui apresentar para vocês os nossos convidados que estão aqui sentados conosco na mesa. Meu amigo Lopes, que já passou aqui pelo nosso canal. E hoje estou tendo aqui a satisfação de poder conhecer o Clebinho, que é o amigo aqui do Lopes. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Eu quero deixar aqui a palavra com vocês, para vocês dar aí as boas-vindas e a saudação aí para a nossa audiência. É com vocês aí. Primeiramente, quero agradecer por mais uma vez estar aqui no Natora Podcast. E para mim sempre é uma honra estar com meu amigo Elias, um amigo que eu tenho gratidão eterna. E junto com meu grande amigo Clebinho, a gente vai fazer aí um desabafo. É uma reflexão, né, Paulo? Isso. Vamos trazer uma reflexão e quem sabe aí a gente pode contribuir de alguma forma para que a classe dos músicos aí, né, sejam melhor, como é que eu posso dizer, sejam melhor valorizados, né, no cenário musical. Mas para começar, antes de mais nada, eu quero saber de vocês aí o seguinte, né, especialmente o Clebinho, que está conosco aqui a primeira vez, queria saber aí, queria que você contasse para nós aí como é que foi aí as tuas primeiras experiências com a música. Conta para nós aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Kleb, conhecido no meio musical como Clebinho, né? Clebinho Bess, baixista. E, cara, é uma honra, um prazer enorme estar aqui, conhecer o pastor Elias aqui, né? Meu amigo Lopes nos apresentou e eu estou muito honrado de estar aqui. Então, vamos lá. A minha jornada começou... A história já? Isso, eu quero saber das tuas primeiras experiências com a música, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitas recordações com a música, né? O meu primeiro contato com a música, eu tenho muitas boas lembranças e eu acredito que vocês também. Eu queria que você compartilhasse com a gente aí. Eu toco faz uns 10 anos que eu tô na música. E assim, uma experiência que eu lembro até hoje, que eu nunca esqueço, foi meu líder de louvor, que é meu tio hoje, pastor Cimei, um grande abraço. Foi meu líder. E nós estávamos no ensaio e tinha uma música do Fernandinho que eu não tirei o solo. Rapaz, naquele dia ele me brigou. Em cima no ensaio ali, o pessoal tudinho reunido. E eu falei, a partir de hoje ninguém nunca mais vai me brigar. E desde lá eu vim estudando de dia, tarde, noite. Deixava de almoçar para estudar. Deixava de dormir para ficar estudando. E assim, essa foi um obstáculo. Foi uma luta que eu tive que me fez crescer, né? Que eu olhei para trás e falei para mim, ninguém nunca vai me brigar. Então desde aí eu estudo até hoje para ninguém nunca mais me brigar. Olha aí, ó. Então foi algo que aconteceu aí, né? Que a princípio foi algo negativo, né? Ruim, mas que serviu de incentivo, né? Para você aperfeiçoar aí a sua técnica, buscar, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitas lembranças, né? Como eu disse aqui da música, né? Do meu primeiro contato musical. Eu tenho uma boa memória com relação à música, né? Quando a gente é criança, a gente já tem a nossa personalidade, ali está se formando e tudo, mas a gente tem eu no caso, né, eu lembro que eu sempre tive esse gosto pela música,
né? Eu tenho um irmão, meu irmão, ele tem uma personalidade um pouco diferente da minha, né? Ele é uma pessoa assim mais sanguínea e tal, mais que gosta ali do esporte e tudo. E eu sempre tive essa esse meu interesse pela música, né? Sempre Sim. gostei da música. Tem um lado assim artístico, né? Gosto da arte e tudo, porque a música ela está em volta disso, né? Então quando eu olho para trás, eu lembro, né, dos meus primeiros contatos com os vinis, né? Sim. Ali nos anos 90, né? Eu lembro que a minha mãe tinha vários vinis ali, uma coleção, então às vezes eu me pegava olhando aquelas capas, né? Olhando cada detalhe e colocava ali um som e gostava de escutar. E depois veio a era do CD, né? Sim. E eu lembro que de pegar um estojo de CD assim e ver vários álbuns musicais e eu olhando e colocando no aparelho de som para saber o que estava tocando. Então, eu tenho muitas boas lembranças assim da música, né? E eu queria saber assim, né, de vocês aí, como é que foi assim, aquele momento que você disse assim, cara, eu gosto disso aqui, ó, né? Porque aparecem diversas coisas para a gente fazer, né? Mas aí quando é que foi a decisão que você viu ali, diz assim, pô, eu quero trilhar esse caminho da música? Porque a gente poderia ser qualquer coisa, né? Jogador de futebol, que geralmente no Brasil a criança tem essa vontade, né? Mas qual foi aquele momento que você disse assim, cara, eu quero ser músico, tá? E isso aqui é a minha praia. Eu lembro quando eu era criança ainda, que cuidava dos meus irmãos, o meu sonho era ser jogador de futebol. Queria ser Como jogador a de maioria, futebol. né, das crianças aqui do Brasil, né? Tipo, saía do colégio, queria jogar bola, entrei em escolinha, mas, tipo, nunca era pra mim, era satisfeito. Aí, como a gente comentou, estava comentando aí no começo sobre o Cláudio Santoro, né? Que é uma Sim, grande o escola aí, Cláudio Santoro. uma escola que acho que todo mundo de Manaus é conhecido aí. E eu lembro que eu fiz baixo também, baixo acústico. Mamãe, não, vai fazer alguma coisa e tal, e tipo, nunca me interessei pelo instrumento. Mas no momento que eu fui numa igreja, eu lembro como fosse hoje, Deus falou para mim que eu ia ser um grande músico. Certo. E desde aí eu falei, isso é conversa fiada, isso aí não vai para frente não. Tipo, aí foi quando me interessei realmente pela música, crescendo em as pessoas jogando para baixo, não, quer tá, meu irmão, vai bater palma, alguma coisa. E as pessoas, tipo, não, cara, fica ali de escanteio, fica ali. E isso aí foi me envolvendo, foi me interessando mais ainda pela área da música. Uhum. Tipo, a bateria em si hoje pra mim é o que eu gosto de fazer e o que eu amo fazer. Bom, E o Clebinho aí? pai, a minha história é muito longa. É muito longa. Meu sonho, eu era apaixonado por matemática. Nada a ver com música, né? Apaixonado por matemática. Eu lembro que eu na terceira série eu fazia a atividade dos meus irmãos da quinta, sexta série. Como é que começou a música na minha vida? Meu avô sempre foi o nosso grande incentivador. Tocava violino, tocava violão, tocava de tudo. Olha aí, ó. Então a gente já vê aí a presença, né, de familiares na música, né? Sim, Incentivo, né? Como é que se diz? A influência, né? influenciou muito. Então, assim, o que aconteceu? Meu irmão foi pro interior, eu não sabia tocar nada. Sabe o que é nada? Eu gostava de ouvir meu avô tocando, mas eu não sabia tocar zero, nada. O que aconteceu? Meu irmão foi pro interior, aprendeu a tocar 5 notas no violão no interior, voltou para Manaus e eu aprendi olhando pro dedo dele tocar violão. Eu não era baixista, pessoal. Eu nem queria saber de contrabaixo. Para encurtar a história e chegar lá no contrabaixo, o que aconteceu? O baixista da igreja foi embora. Certo. E eu sabia 3 notas no violão e meu tio falou, esse bendito meu tio que me brigou, né? Que me incentivou também, né? Me ajudou. Na área da música. Na área da música. O que aconteceu? O baixista foi embora e ele falou, meu filho, tu vai ser baixista. Eu falei, eu ser baixista? Eu não sei nem o que é isso, contrabaixo.
E ele continuou insistindo, tu vai ser baixista. Eu falei, não vou ser não. Aí ele falou de novo, tu vai ser baixista. Eu falei, já que o senhor tá insistindo, se alguém me ensinar, eu toco esse negócio. Eu não sei o que é, mas se o senhor me ensinar, eu toco contrabaixo. Foi quando ele me ensinaram uma música no contrabaixo, uma música. E na igreja nós sabemos que hoje eu toco 4 ou 5 músicas. E eu só sabia uma música na igreja. Que era aquela música Não Se Turbe o Vosso Coração, que é somente 4 notas. Da Heloísa Rosa, né? Só essas 4 notas. E tem uma história engraçada, porque lá na nossa igreja tinha outro baixista que estava fazendo aula, estudava ele. Ele estudava. Só que ele nunca desenvolveu, só estudava mesmo. O que aconteceu? Ele passava o culto todo olhando para os meus dedos. E o que eu fazia? Eu era esperto já nessa época. Eu abaixava o volume do meu contrabaixo e ficava tocando sem som nenhum. E ele me olhando lá, rapaz, eu vou aprender com esse rapaz. Mal ele sabia que eu não estava tocando nada. Mal ele sabia que eu não sabia de nada. E, pai, minha história é muito engraçada. Foi como aconteceu. Aí eu comecei a pegar gosto pelo contrabaixo. Eu aprendi contrabaixo pelo teclado, porque só tocava eu, meu tio e meu irmão baterista. E eu perguntei dele, meu tio, quando você toca nessa tecla, que nota é essa? E ele foi me explicando, dó, ré, mi, e eu fui aprendendo. Fui desenvolvendo até que chegou nessa parte que ele me brigou, e eu falei, ninguém nunca mais vai me brigar. Foi aí que eu tomei vergonha e comecei a estudar, a desenvolver mais no contrabaixo. Foi aí que eu comecei a gostar, a amar de fato o contrabaixo, o instrumento que é o que nós vivemos hoje, né? Que nós toca hoje. Certo. E aí, o que eu queria saber agora de vocês? Nós vamos entrar agora mais especificamente no tema, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Hoje, né? O tempo passou desde esse momento aí que vocês foram iniciados na música, o tempo passou. E eu pergunto para vocês, hoje, dá para viver somente de música? Como é que é a realidade de vocês? Vocês vivem hoje 100% da música ou a realidade de vocês é outra? Lopes ou eu? Eu vou falar. Vou deixar a oportunidade para ele. Cara, na nossa cidade que a gente vive, literalmente, não dá para viver de música. Porque várias pessoas querem ser jogador, querem ser atleta, né? Lutador. E a nossa cidade, tô falando da minha cidade, viu? Em si, ela não apoia. O músico também. Vocês veem uma dificuldade, então. Tipo, eu falo isso como experiência própria. Quantas vezes a gente chega com um contratante, ou então com um pastor de uma igreja, ou então com algum evento que vai ter. Cara, é um choro terrível. Então, tipo, não dá para viver de música na nossa cidade. Pra gente crescer na área da música, realmente, a gente, tem que voar, tem que sair, tipo, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, e crescer na área da música, porque se a gente for olhar agora, dá para viver de música? Não dá. Então, tipo... Ou seja, tem que repartir o tempo de vocês se dedicando a uma outra atividade, senão não dá para ganhar o pão de cada dia, é isso? A pessoa tem que gostar da música, ter o interesse realmente pela música e tem que ter 2, 3 empregos aí para poder viver, para poder se manter também. Manter, né? Porque eu vou até comentar uma história do Clebinho, rapidamente, assim, quando eu conheci o Clebinho, acho que foi numa viagem, não foi que a gente foi? Foi numa viagem. Quando eu conheci o Clebinho, a gente trocamos ali ideia e ele falou, cara, eu só vivo de música. E aí eu falei, cara, e quando não tem música, quando não tem play, como é que tu vive, cara? Cara, debaixo das asas de Deus. Debaixo das coberturas de Deus. E tipo,
Eu levo isso comigo. Cara, o Clebinho é um testemunho muito grande, não é porque ele tá aqui do meu lado, não, mas é porque ele tem um testemunho muito grande, porque ele vive literalmente de música. Então, tem até um testemunho, né, sobre, quiser contar depois, Depois a gente compartilha. que ele passou uma dificuldade grande, né, e ele foi abençoado por Deus. As pessoas batiam na porta da casa dele para abençoá-lo. Então, é coisa de Deus. Então, tipo, viver, na minha parte, que eu digo, viver de música não dá. O cara tem que ter... Você gosta da música, ama tocar o seu instrumento, que é a bateria, mas quando a gente fala de ganhar o pão de cada dia com a música, só com a música não dá. Hoje tu tem que dividir aí o teu tempo fazendo uma outra atividade, no caso. Exatamente, porque em relação à batera, pele é caro, baqueta é caro, para tu conseguir um patrocínio é caro também, porque tu tem que gastar com mídia, tu tem que gastar com rede social. Então, tipo, bateria é caro, prato é caro. Então, como que tu vai se manter para comprar teu próprio material? Até para você fazer o investimento, no caso do instrumento, é um investimento altíssimo, né? Exatamente. Quando a gente fala de instrumento musical, né, cara, a gente está falando de coisa cara, né? Mas antes da gente dar uma prosseguida aí, né, quero que tu conclua aí a tua fala, né, sobre esse tema aí. Depois eu quero saber aí também do Clebinho, né, se hoje ele vive só da música, se é possível viver somente da música ou precisa também se dividir fazendo aí outras atividades para complementar a sua renda. Mas vamos lá, Paulo. Hoje a minha vida é dividida em duas partes. Eu até falei isso semana passada na minha rede social, não sei se alguns sabem aí, mas a minha outra profissão é em relação à segurança, né? Então, trabalha na área de segurança. Na área de segurança, em todas as áreas de segurança. Privada, né? Isso. Então, graças a Deus, Deus colocou isso na minha vida, em ter essa profissão na área da segurança. E eu consigo me dividir a 50% e 50%. 50% na área da música e 50% na área da segurança. Então, se não fosse isso, essa área de segurança, não conseguiria me manter. Certo. Porque cada semana tem uma agenda, 2, 3, 4 sessão. Já no outro final de semana não tem nada. Então, tipo, para mim, eu tenho que ter 2 agendas. Certo. E vamos agora aqui com o Clebinho aí saber qual é a realidade dele aí com relação a esse tema aí. É possível viver de música? Você consegue hoje viver somente da música? Bom, como meu amigo Paulo falou, né? Lopes. Lopes. O Lopes. É meio complicado, porque somente da música não dá. Eu digo porque eu vivo da música completamente, inteiramente, somente da música. Certo. E assim, o mês de janeiro nós não tem nada. O janeiro foi complicado, janeiro, né? Não tem nada. Para mim também foi bem difícil. Janeiro, só para vocês entenderem, janeiro nós não tem nenhuma tocada, nenhuma agenda, nada. Então é isso. Música é profissão, tá? Para quem tem debate contra isso, você é o quê? Eu sou músico. Mas tu trabalha de quê, né? Música é uma profissão. Nós temos que respeitar a profissão músico. Então, viver de música aqui na nossa cidade é meio complicado por conta de que, primeiro, os nossos materiais são caros. São muito caros. Você nem imagina, depois da pandemia, o preço foi para as alturas. E o que acontece? Para ter uma ideia, o jogo de corda do meu instrumento, que é o contrabaixo, que é o contrabaixo, o melhorzinho gira em torno de R$600. O melhorzinho ali. O melhorzinho. O melhor. Tem inferiores, mas a gente não usa inferiores por conta do nosso profissionalismo. Sim, exatamente. É uma coisa que a galera precisa saber, justamente até para que a nossa audiência aí, a galera que vai estar assistindo, entenda que a gente está falando de viver de música de forma profissional. Sim. Né? Não é a pessoa que está tocando ali um instrumento ali reservado, né, só para um grupo de amigos ali, de uma forma de entretenimento. Sim. E tal, né? A gente está falando de músico profissional, de viver de música. Não, né? Hobby, né? Não hobby, exatamente. Isso. Então, assim como em qualquer produto,
você vai ter produtos de primeira linha, Sim. né, de segunda linha, de terceira linha. E quando a gente fala de profissionalismo, a gente está falando de produtos de primeira linha, Sim, porque você isso, está primeira fazendo linha. algo profissional. Então, Claro. quando se trata de instrumento musical, né, e acessórios que vão agregar ali na sua função como músico, a gente está falando de coisa cara. Cara, de Olha, um excelência. jogo de corda, de contrabaixo, de primeira linha ali, uma profissional, 600 contos, meu 600. amigo. Um jogo de prata é 1.200. Sim, Melhor ainda, tipo. Então, assim, nós músicos, para quem é músico, vive da música na nossa cidade, tem que ter duas profissões. Tem um amigo meu que é músico, mas é Uber. Tem amigo meu que é músico, mas trabalha Fazendo um freela, uma cor diferente. qualquer coisa. Tem amigo meu que é pedreiro, que também é músico. Tem amigo meu que... Qualquer profissão que você imaginar, ele é. Porque somente músico é complicado na nossa cidade. Primeiro, a desvalorização ela é muito grande. De todos os cantos. O que você imaginar, quando se fala de músico, nós somos muito desvalorizados. Então, por isso, essa dificuldade nós enfrentamos. A desvalorização. Quando você fala de músico, a primeira coisa que vem na mente é a desvalorização. Porque ninguém quer desvalorizar o seu tempo que você estudou, as madrugadas que você estudou, os dias que você tirou para estudar repertório, estudar a música. Então, ninguém olha para esse lado. Agora, olha para o lado de quem? Do engenheiro civil. O cara estudou bastante. Estudou e bastante. Nós músicos, nós não estudamos bastante também? Tanto quanto, né? Para chegar nesse patamar, nesse nível que nós chegamos? Até mesmo também, tipo, para estudar estudar partitura, quem é leitor, né, de partitura, quanto tempo a gente não demora para estudar uma partitura? Porque tem gente que toca, mas não sabe ler uma partitura. Tem gente que toca, mas não sabe ler cifra. Tem gente que toca, escutando a música já tirou. Então, tipo, pra mim, isso aí é uma pessoa profissional. O cara que tira a música de ouvido é um cara profissional. Não tô deixando ninguém pra baixo. Mas, tipo, é como o Clebinho falou, as pessoas não olham pra esse lado. O que tu fez aqui pra tu ser o melhor? Certo. As pessoas não estão com a gente, tá, pra saber. E aí a gente está aqui para tentar mudar essa realidade, né? Para mostrar esse lado, né? Para que a gente consiga, de certa forma, né, levar essas informações para que a galera comece a refletir sobre essa temática, né? Para ver se a gente consegue mudar essa realidade dos músicos, né? A gente comentava aqui antes de nós começarmos a nossa gravação que a música ela é algo universal. Todo Sim. mundo gosta de música, né? Todo mundo tem o seu gosto musical. Eu, pelo menos, não conheço alguém que possa dizer, não gosto de música, né? Então, desde do começo da humanidade, desde os primeiros seres, as primeiras gerações, a gente vê ali na própria Bíblia, né? As primeiras gerações ali depois de Adão, já começa ali a aparecer na descendência de Caim, aparece ali os primeiros músicos. Então a gente vê que a música ela é algo universal, ela está ali desde o princípio. A Bíblia fala dos louvores no céu, já na eternidade. Então a música é algo poderosa, todo mundo gosta da música, né? Mas a gente precisa entender que, assim como qualquer outra profissão, ela requer investimento, Sim. como já falamos aqui, investimento altíssimo, né? E ela exige também uma dedicação muito grande da parte do músico, né? São horas de estudo, né? São horas de labor, trabalho, suor, dedicação, paixão, né? E então a gente precisa aprender a valorizar os nossos músicos, né? Vocês querem fazer um complemento acerca dessa temática? Fiquem à vontade aí. Então, você que é músico, não desista. É complicado, vai ter dificuldade sim, toda profissão tem dificuldade, vai passar uma dificuldade, mas não desista. Eu conheço muitos amigos que desistiram por conta dessa desvalorização, de não aceitarem a nossa profissão, né? E eu vi amigos meus desistindo, vou fazer outra coisa. Até eu mesmo já pensei em desistir. Quantas vezes, Com graças certeza. a Deus, que me deu uma esposa que me ajuda.
Porque eu já falei pra ela, Te apoia, né, que cara? me apoia. Eu cheguei pra ela e falei, amor, vou vender meu baixo, vou vender a pedaleira, vou vender tudo. Quantas vezes, né, já Vou- passou isso na cabeça, né? Vou atrás de emprego. Ela falou, meu amor, não faça Quando a isso. pessoa te bota pra baixo, que tu não quer, aí eu quero chutar o balde. Ei, janeiro, Tu janeiro é então, doido. hein? Janeiro, Janeiro é dificuldade janeiro total. passa algumas vezes nessa vontade. Eu, Rapaz, eu, vou eu, vender aqui eu- pro em negócio tá janeiro, pegando. ainda bem que acabou janeiro, porque eu tava pra me humilhar, cara. Janeiro é complicado. Tava pra me nós humilhar, músicos. pra Por isso eu fazer digo a tocar. você, meu amigo músico, não desista. Continue sonhando. Assim, quando eu comecei também, eu pensei em desistir. Mês de janeiro é muito complicado, fevereiro é complicado às vezes. E eu falei, eu vou vender tudo, vou atrás de emprego, vou fazer alguma coisa, mas música eu não quero ser mais. Foi quando ela falou, não faça isso. Deus tem algo melhor preparado para nós. É algo também que na minha área hoje, né? Hoje eu trabalho com audiovisual, né? Com fotografia, filmagem. E janeiro para mim também foi dificílimo, cara. O cara não apareceu nada de evento. Só agora no final do mês, graças a Deus, começou a aparecer aí. E realmente se passa, né? A gente, da mesma forma, assim como músico, né? Eu vejo assim que nessa área de audiovisual também, o investimento que a gente faz é altíssimo, né, cara? Trabalhar com câmeras, com lentes e tudo isso é caro. E aí, quando a gente passa por essa dificuldade, realmente vem na nossa cabeça em pensar em desistir, né? Mas graças a Deus que a gente tem pessoas ao nosso lado que nos apoiam, né? Sim. Que nos ajudam a passar esses momentos difíceis e superar, né? Então, eu queria, falando aqui sobre essa temática, né? Hoje vocês não conseguem viver 100% da música, né? Mas vocês conhecem alguém que vive bem de música hoje em dia? Você poderia dizer o nome de 10 pessoas? Não. Cara, Que é difícil? eu não conheço ninguém. Tipo, tinha um cara que ele vivia de música, 100% de música? 100% de música. Mas não rendeu. Não rendeu. Como o Clebinho falou, as pessoas desistem, as pessoas até entram em depressão também, por causa disso. Joga as pessoas para baixo. Então o cara não quis mais viver de música, vendeu tudo. Tudo a gente até conhece, um amigo nosso também, que congregou com a gente, o Renzo. Certo. Parou, vendeu tudo, parou de música, Você vê, tudo, né, tudo, como é. tudo. É difícil, né, cara? Difícil. Ainda mais nós que somos pais de família. Que nossos filhos dependem de nós, a nossa Puxa esposa depende vida. de nós. E aí, quando não vê dinheiro entrando, é uma coisa que destrói muito casamento, é a falta de dinheiro. Com certeza. Eu tenho falado disso. Eu acredito que esse aí é uma das principais, né? Eu acredito que tá no topo da pirâmide. Sim. Aí é a falta de dinheiro, né? Que é a falta causa de dinheiro. de muito fim de casamento aí. Então, é difícil, mas não é impossível. No final vocês vão entender por que não é impossível. Exatamente. Aí, entrando agora mais na área de vocês, né? Hoje vocês tocam na igreja, né? Ou seja, vocês fazem parte do meio gospel, né? Tocando na igreja e tudo. No caso, vocês só tocam no gospel ou vocês estão abertos aí a receber convite para outros segmentos? Como é que é a realidade de vocês nessa questão? Existe uma realidade dentro da igreja que aqui na nossa cidade muitos pastores veem como um pecado, né? Que é você Não vê tocar com na bons igreja, olhos, né? Você tocar que é você tocar na igreja e tocar no no secular. secular, no caso. Aí para fora, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos músicos profissionais da igreja que Que fazem isso, né? que vivem da música, porque assim, Isso é a viver da música é né, uma cara? Isso aí é viver de música. Então, Secular assim, e gospel. falando de mim, eu particularmente, eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, o Senhor me deu esse talento para te adorar, então eu só vou te adorar. Certo. Eu já tive muita proposta de pagode, de forró, só que eu falei, não, o meu talento eu só quero entregar para quem me deu. Aí fica ainda, como é que eu posso dizer? Aí já dá uma funilada ainda mais, né? Sim. Porque já é difícil viver de música e aí você escolher um segmento único para você trilhar, aí se torna mais difícil ainda, né? Eu poderia muito bem tocar no gospel e no secular, porque eu digo para minha esposa, amor, eu tenho estrutura para tocar no gospel Sim. e no secular. E aí é um ponto que tu tá tocando aqui, Clebinho,
que eu, como cristão também, né, que sou, eu percebo que realmente você tocou num ponto chave aí sobre essa questão. Eu tenho estrutura, ou seja, quando o cristão ele é maduro, ele se conhece, né? Ele conhece as suas virtudes, as suas fragilidades, né? Ele sabe muito bem transitar em todo e qualquer Sim. lugar. Por exemplo, eu já fui uma pessoa que vivi restrito ali só ao meio evangélico, né, de igreja. Já passei muitos anos vivendo só nesse contexto. Sim. Mas chegou um determinado momento, como é o momento agora, que eu faço questão de dialogar com as pessoas de forma geral. Inclusive, a proposta do Natora Podcast é justamente essa. É eu trazer uma diversidade de convidados para cá, pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem um estilo de vida diferente do meu, e eu gosto de ouvir essas pessoas. E aí é que está. Você ter essa maturidade suficiente para você dialogar com as pessoas sem necessariamente você ser obrigado a concordar com a ideia da pessoa, verdade. com o estilo de vida e abraçar aquilo que ela vive, né? Mas eu entendo também que não são todas as pessoas que têm essa estrutura de ir lá, fazer o seu trabalho, voltar para casa sem estar né, pensando ou planejando fazer algo que venha aí de contra a sua fé. Por isso que eu disse que tem pastores que pensam totalmente diferente. Porque eu tenho vários amigos, cara, que saíram da igreja por causa disso. Pastores que, não, tu tá tocando lá, tu não pode tocar aqui, isso é pecado, isso é diabo. Cada um tem sua linha de pensamento, cada um tem o seu pensamento, né? Porém, eu não tenho nada contra. Eu toco na igreja, toco no secular, não tenho nada contra. Por quê? É uma profissão. É uma profissão. Lá no distrito só trabalha crente, será? Com certeza. Onde o pessoal trabalha, só trabalha crente, trabalha desviado. Não, o pessoal tem essa discussão hoje em dia. Sim. Pode ser até um tema de um próximo podcast isso aí, né? Como é que você enxerga tocar no secular e no meio gospel? Eu, por exemplo, eu sou cristão, mas eu faço cobertura de qualquer evento. Cara. De qualquer eu sou convidado para ir cobrir eventos de rock, festas de forma geral, e eu vou lá, porque eu sou um profissional. Eu sou fotógrafo de eventos, entendeu? Então eu vou... Eu vou te falar um fato curioso, que é até um pouco alertante. 90% dos músicos que tocam no secular eram da igreja. Verdade. Saíram da igreja. Aí você tocou no ponto agora que... 90% é porque eu tenho uns amigos, né, que tocam no secular. Eu sou cristão. Eu acho que é raro você encontrar uma pessoa que diga assim, que não tenha passado pela escola da igreja, claro. Né? Que é a igreja é uma... Aliás, esses cantores, né? Esses cantores aí, eles já vieram de igreja, né? De igreja, a maioria. Eu acho que como ele está colocando aí a porcentagem altíssima de pessoas que... muito alta. Então, assim, eu conheço muita gente que por causa de um pastor não foi tão sábio, ele preferiu sair da igreja, se afastar. Então, essa é outra dificuldade que nós temos: desvalorização, a falta de equipamento, a falta de entendimento, né, da compreensão, de não abraçar, e a pessoa por não se estressar, não se chatear, prefere sair. Eu conheço muitos amigos que tocam na noitada, eu converso com eles até hoje, que assim, como eu falo pro Lopes, Deus não me escolheu só para ser músico, Deus me escolheu para ir às nações pregar o evangelho. Então, eles estão lá, mas eu estou aqui, ó, mandando mensagem para ele: irmão, Jesus te ama, volta para a igreja, Jesus está te esperando. Kleber, eu quero voltar, porém, existe aquela situação, eu toco aqui, e muita gente não aceita, porque eu estou tocando aqui no secular e não me vê como profissional, me vê como pessoa, não me enxerga como profissional, entendeu? Essa é outra dificuldade que nós temos na nossa cidade, é isso, de a pessoa não enxergar. Eu, como eu falei, não tenho nada contra, se quiser tocar, fica à vontade, mas é uma profissão. Então essa é outra dificuldade que nós temos. E em relação a dividir, né, a nossa... Por exemplo, acho que a última vez que eu esteve aqui com Elias, a gente tocou num ponto que a gente tem colegas, né, que são seculares, são do mundo, e a gente sabe entrar, né, sabe conversar com eles, sabe trocar uma ideia e se recolher, né, sair. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa do secular com o gospel, né? Se a gente tem amigos, o Clebinho tem vários amigos, tenho alguns amigos que tocam no secular, mas
cara, vamos trocar uma ideia. Por que a gente não pode se reunir para tocar um negocinho? Sim, com Por que a gente certeza. não pode tocar? Por que a gente não pode marcar um churrasco? Por que a gente não pode marcar algo diferente? E eu vejo isso aí que a maioria das igrejas, elas, tá tocando aqui? Então nem vim pra cá, então. Uhum. Entendeu? Tipo, aí não abraça Certo. a pessoa, né? Pra estar perto. Tu já colocou esse anseio no meu coração de reunir esses meus amigos afastados, nós entrar dentro do estúdio e a gente tocar, ficar à vontade, tocar qualquer música. Sim, sim. E no final dar uma palavra para eles, porque a palavra é uma semente, né? Uma semente. Enquanto nós vamos ali tá plantando, é o Senhor que vai dar o crescimento. Então, Sim. eu já senti isso no meu coração, de chamar meus amigos, entrar no estúdio, tocar qualquer coisa, bora tocar qualquer coisa, bora tocar, e no final dar uma palavra. Com Porque certeza. eles precisam, né? Com certeza, e hoje eu vivo dessa forma. Como eu disse, né, eu passei aí pelo menos 9 anos pastoreando, né? Pastoreando e sempre ali reservado ao grupo de colegas e amigos que são cristãos. Hoje em dia não, hoje em dia eu faço questão de conversar com todo mundo e hoje essa vontade que tu tem aí, hoje eu posso fazer isso. Eu tenho uns amigos aí lá do ensino médio, que a gente se conhecia, hoje a gente senta, conversa, né? Eles têm a vida deles, eles têm os gostos musicais deles, e eu sento e eu converso com eles, sabe? Mas eu tô ali junto com eles, sendo, como é que eu posso dizer, um contraponto ali nas atitudes. Por exemplo, eles tomam uma cerveja e tal, essas coisas. E eu não. E tá tudo certo. Eles sabem, né? Não, cara, eu não bebo e tal, tô tranquilo aqui, vê uma água, me vê um refrigerante e a gente conversa, porque eu me conheço muito bem, como você falou, me conheço, entendeu? E para mim não faz diferença nenhuma, eu tô ali no meio lá, eu gosto de estar presente, entendeu? Eu gosto de transmitir o carinho que eu tenho por eles, entendeu? Que é verdadeiro, né? A nossa amizade é uma amizade verdadeira e que a gente não está ali para empurrar a goela abaixo, porque o evangelho ele não é para ser imposto, né? Sim. A palavra de Deus nos ensina que o evangelho ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado, e é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo, Sim. né? Então nunca é por imposição. Agora, lógico que a gente prega e a gente vive também. A gente está lá dando testemunho com a nossa vida, sendo um contraponto, como eu estou dizendo, né? Andando na contramão daquilo que eles estão fazendo. E é interessante como Deus trabalha dessa forma, porque às vezes, cara, a gente vai ser as únicas pessoas que vai ter a possibilidade de estender a mão no momento de dificuldade que eles estão enfrentando. Porque estão cercados ali de pessoas que têm um pensamento diferente e que vão trazer um conselho de forma diferente, né? E você, como cristão, poderia estar lá naquele momento chave para estender a mão, porque quantos deles estão ali sorrindo, brincando, estão bebendo e tudo, mas estão com um vazio gigantesco dentro do seu coração, estão enfrentando lutas, estão com depressão, entendeu? E muitas das vezes ele vendo em você que você é um cara diferenciado, ele vai se sentir muito mais seguro de chegar contigo e abrir o coração dele, e você vai ter a oportunidade, né, de falar de Cristo para ele, de testemunhar da sua fé, né? E às vezes a gente se fecha no nosso mundo, né? Juntamente com... Então isso Hoje é muito importante. Eu sou grato a Deus porque eu nunca imaginei ser músico, para ser sincero. Eu nunca passou na minha mente ser músico. Meu sonho era ser engenheiro civil. Eu amava matemática, meu sonho era ser engenheiro civil. Foi quando eu passei por um problema, a minha mãe me abandonou, né? Eu e meus 5 filhos. Uma história muito longa. Foi quando Deus me colocou na área da música. Eu falei, eu não quero ser músico não, eu não quero ser músico, eu quero ser outra coisa. Eu sei como é a luta de músico, né? E hoje as pessoas nos verem como referência, tanto cristã quanto músico, é algo muito gratificante, sabe? Gratificante porque, como você falou, tem muita gente que procura a gente para conversar, para pedir ajuda, para pedir apoio. Como eu falei agora, Deus não me chamou só para ser músico. Deus me chamou para anunciar o evangelho também. Sim. E de por todo mundo. Então, assim, eu não me vejo só como músico, como eu te falei, eu não me vejo só como músico. Deus me deu esse talento para que, através desse talento, eu possa ganhar vidas. Então, assim, ano passado foi o ano que eu mais preguei dentro de aplicativo, através da música. Sabe por quê?
Eu entrava dentro do aplicativo com o meu contrabaixo, minha pedaleira, o pessoal perguntava, tu é músico, é? Eu até brincava, rapaz, eu tento ser músico. Mas como é que tu vive? E assim, eu nunca perdi a oportunidade de anunciar a palavra de Deus usando a música, né? Porque se o pessoal tá vendo com o instrumento ali, ó, isso aqui toca alguma coisa. E eles perguntam, tu é da igreja ou tu é do mundo? Ó, toco no meio gospel. E muitos daquelas pessoas trabalhando ali me pediu um conselho, ó, eu tô passando por isso, tem alguma palavra pra mim? Eu tenho, na hora tem uma palavra, porque assim, nós músicos, nós somos muito mal vistos. Nós cristãos músicos, nós somos muito mal vistos. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que pensa que nós cristãos, nós músicos, gospel, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não temos intimidade com Deus. E tem muita gente que te olha assim, ele só é baixista, ele só é guitarrista, ele só é baterista, ele não ora, ele não lê a Bíblia. Eu sei que tem muita gente que não ora, que não lê a Bíblia, mas está lá tocando, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu aprendi algo, que para Deus nós temos que dar o melhor. Então, assim, se eu estou adorando a Deus, eu tenho que conhecer quem eu estou adorando. Uhum. Esse é o ponto-chave que eu sempre digo nas minhas pregações. Às vezes eu até prego também, às vezes. Que a gente só confia em quem a gente conhece. Verdade. E muita gente não confia em Deus porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Então, assim, eu vou adorar a Deus. Eu conheço esse Deus que eu estou adorando. Então, além de ser músico, nós temos uma vida com Deus também. Com Deus, né? Então, ser músico não é simplesmente uma escolha do ponto de vista de vocês, é um chamado. Um chamado. E teve até teve uma situação, duas situações, né? Aconteceu recentemente, de pessoas mandando mensagem no direct, né? Cara, poxa, curto seus vídeos, sou seu fã. Outro, lá do Maranhão, poxa, cara, eu gosto dos seus vídeos, gosto do como que o senhor faz, não só tocar, mas sim levar uma palavra, não só estar no meio da internet, né, querendo ser blogueiro, mas sim levar algumas palavras da Bíblia. E recentemente aí eu recebi, até comentei com o Clebinho, sobre um cara querendo uma oportunidade, né, na área da música. Ele é músico também, só que as pessoas não veem ele como músico, né? E eu falei, cara, o que basta, o que tem que ser feito para as pessoas é ter uma oportunidade, né? Várias pessoas não dão oportunidade porque acham, aquilo dali não vai servir, aquilo dali não toca do jeito que eu quero que as pessoas que eu toco. Então, tipo, eu vejo que as pessoas têm que, como elas querem crescer, elas não têm oportunidade, né? Então, tipo, dá oportunidade para aquelas pessoas que realmente querem. Como o Clebinho falou, música é muito difícil, mas não desista do seu sonho, né? De ser músico. Então, para se viver de música, dentre tudo que a gente já falou, ainda tem a questão da oportunidade, né? Então, exatamente. É preciso que se tenha uma oportunidade, que se dê a oportunidade. Dê oportunidade. Por isso, quando a gente fala de música, é muita coisa que abrange a música, né? Então, voltando ao que você falou, não é só música, é chamado, né? Chamado. Eu, particularmente, sou um músico autodidata, como a gente estava comentando no começo aqui. Eu nunca estudei. Nunca tive um professor falar, Kleber, tá errado aqui, tá errado ali. Eu nunca tive, como você falou, né? É chamado. Então, como eu falei, eu vi que isso foi um chamado de Deus, porque Deus tem trago as pessoas por perto de nós para a gente cuidar, para a gente falar do amor de Deus, para a gente falar do amor de Jesus. Eu já preguei muito para amigos meus músicos também, que passam por dificuldade, todo mundo passa por problemas, né? Todo mundo passa por dificuldade, Jesus mesmo disse, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenha as paz do mundo, 3 aflições. João 16:33. Ele diz lá isso, né? Isso. E ele continua lá, né? Então, é chamado, de verdade, é chamado. Eu logo quero fazer uma faculdade de música para eu saber o que eu estou fazendo, mas eu sou um autodidata. Então, eu creio que isso foi chamado de Deus para minha vida. Tenho essa convicção. Muito bom. Eu estou aqui pensando aqui também sobre essa questão do viver, né, da música. Existem muitas
muitas coisas, né, que precisa acontecer e se alinhar para que alguém consiga viver da música, né? Sim, Tem o chamado, tem a vocação, a dedicação, o investimento, a oportunidade, né? Tudo isso aqui a gente já colocou em pauta. Mas quando a gente fala de viver de música, né? Não é só viver tocando, né? Sendo um músico, né? sim, A música, ela também, ela pode ter outros meios de se viver de música, né? Por exemplo, um produtor musical. O produtor musical, ele é alguém que vive da música. Ele pode não ser uma pessoa que vive tocando, mas ele vive da música, né? Hoje vocês fazem outra atividade dentro desse segmento da música sem ser tocar. Por exemplo, né? A gente está falando de viver da música, né? Eu citei aqui o exemplo do produtor musical. Ele pode não estar tocando numa banda, se apresentando ali, mas está produzindo ali o álbum, né, alguma coisa do tipo. E um professor de música também, né? Ele pode não estar se apresentando num palco, numa igreja, mas ele está dando aula e ele está ganhando o dinheiro dele Sim. com a música, né? Então vocês, além de tocar, né, se apresentar, subir num palco, numa igreja, num congresso, num seminário, numa vigília, vocês fazem outra coisa dentro dessa área da música aí que vem a agregar também nesse viver de música? sim. Eu, particularmente, além de tocar, eu dou aula de música, dou aula de contrabaixo, né? De contrabaixo. Tem as gravações também, que nós temos, além de estar em cima de palco, nós temos as nossas gravações também, por fora, né? Que é chegar no estúdio, gravar a música de alguém. Alguém ligou de fora, ó, Clebinho, grava uma música, grava um baixo pra mim e coloca Olha aí, nessa ó. música aqui. Isso. Então a gente faz isso. Gravação de videoclipe, Viver gravação de música, Sim. né, cara? Gravação de videoclipe, gravação de faixa, aula de música, Aula. de música. E é isso. De música que eu vivo é disso. Aí sim, eu tenho um tio que ele tem uma empresa de alpinismo. Nós também fazemos uns bicos também. Eu não sou só música, eu também sei fazer algumas coisas aí. Eu faço bico também, além da música, eu faço alguns bicos. Já trabalhei de carteira assinada, inclusive numa empresa bem legal. Foi quando Deus falou para mim, eu não te quero aqui, eu te quero para cá. Então, amém, Senhor. Então eu tive que obedecer a voz de Deus. Mas além da música, eu sou professor, faço gravações de videoclipes e de áudio. Boa, cara. Boa. Eu acho que falando em relação à música em geral, eu tenho um grande amigo que eu já falei isso aqui várias vezes, Pois fale de novo. que é a empresa do Ed Shaw Produções. Graças a Deus hoje trabalho ali no meio da Shaw Produções também, fechando eventos também, sendo como auxiliar de produção, né? Então, tipo, fecho o evento para ele, fecho alguns cantores para ele também. E futuramente quero dar aulas de bateria, né? Então, no momento só tá na área da produção, músico e fechar alguns eventos aí. É uma coisa que salva o nosso janeiro, é aula de música. Aí, ó, porque é isso que eu tô falando, né? A música, ela tem vários, por exemplo, né? Antes, quando na era do CD, né? As pessoas que produziam as suas próprias músicas, eles faziam a venda dos CDs, eles ganhavam, né? Também com a venda do CD. Hoje a nossa realidade é diferente, né? Hoje a gente não tem mais esse tipo de comércio. Tem, mas é muito só os colecionadores, né, que hoje em dia trabalham com esse tipo de mídia, né? Hoje são as mídias digitais, né, que estão predominando aí. Então o músico ele tem que se desdobrar, né, para viver realmente de música, né, e da música, né? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui, uma pessoa que tem um estúdio musical, também está relacionado à música. O cara que tem um equipamento de som, que faz ali a locação, né, um operador de som, está vivendo de música também, a música, né? Então, existem várias formas da gente viver aí de música, né? A gente poderia falar também sobre a questão do cachê musical, cara. Isso aqui é
É muita onda, né? Por exemplo, né? Vocês já estão aí há algum tempo acredito que anos aí de caminhada nessa jornada. E o que que acontece? O tempo vai passando, a inflação do nosso país vai aumentando, o preço das coisas vão aumentando também, da cesta básica, do Sim. combustível. E o cachê está aumentando, está acompanhando ou está defasado? Como é que está realizando aí nessa questão aí? Depende de onde a gente toca. Como a gente falou, nós vemos muita dificuldade no contratante, às vezes. No contratante em si. Como eu falei, nós somos muito desvalorizados por conta disso. Vamos supor que, vamos colocar aqui na mesa, aqui, tudo ali. Vamos colocar uma banda de fora. Vamos contratar uma banda nacional. Os caras desembolsam 100 mil reais. Vamos colocar por baixo, né? 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. E chega uma banda da cidade e pede 15 mil, vamos colocar por baixo. Então nós pedimos 15 mil. 15 mil é muito caro, vai atrás de outra banda que cobre 5 mil reais. Aí entra essa desvalorização nossa. Aí que nós começamos a querer pensar em outras coisas, desistir e parar. Porque assim, o pessoal de fora é muito bem valorizado. Por que nós não podemos ser tão valorizados também quanto o pessoal de fora? Tanto quanto, né? Por que nós não podemos ser tanto valorizados também como eles? Então entra aí que entra a frustração. Aí a pessoa quer desistir, quer parar, vou atrás de outra coisa porque eu não sou valorizado. Então, como o Lopes falou, às vezes nós temos que sair daqui para virar pessoal de fora, para o pessoal olhar para nós com outros olhares, com mais valorização. Então, quando se trata de cachê, é bem complicado quando nós falamos Porque às vezes o cara diz assim, né? Eu vou músico da noite aí, vai lá se apresentar lá no restaurante e tal. Aí o cachê do cara lá nos anos 2000 era R$ 200, R$ 300. Aí já estamos em 2025, continua R$ 200, R$ 300. Aí o músico chega e fala assim, não, eu agora é 400, é 500. Aí os caras pegam e não te contratam mais. É uma ofensa ainda, né? Não, vou com outro ali que tá. Quer dizer, eu acho que falta, né? E só comentando aqui uma coisa que aconteceu. Quando eu comecei, não vou citar nomes, não vou citar igrejas, mas o que acontecia? A igreja tinha 2 bandas. Isso aí é muito ruim também. As pessoas ficam muito mal com isso. Tinha 2 bandas. Uma recebia e a outra não recebia. Entendeu? A primeira banda ia se apresentar, fazia aquele show top, de linha, galera massa. E a outra banda já pegava ali a beirinha já. Bem pouquinha gente, já tocava ali já mais desanimado, não ganhava também. Então, tipo, as pessoas não já ficavam ali, poxa, por que o pastor tá fazendo isso, né? Por que eu não recebo também igual o que ele tá pagando? Exatamente. Entendeu? Então, tipo, cachê que é lá em cima, e por que eu não tô ganhando também? Entendeu? Então, tipo, varia muito isso aí. É uma coisa que eu digo, se você não se valorizar, você nunca vai ser valorizado. Pronto, aí você falou tudo. Se você não se valorizar, você nunca vai ser valorizado. Se tu quer andar se tu quer ser grande, anda com gente grande. Vamos pegar esse gancho aqui que vocês estão colocando. O nosso tempo avançou, 1 hora passa rapidão. Já estamos quase finalizando aqui. E pegando esse gancho aqui da valorização, então, para a gente fazer aqui 2 perguntas para encerrar, né? A primeira é, o que o músico deve fazer para que essa realidade mude? Ou seja, para que as coisas possam melhorar. O que vocês sugerem? O que o músico deve fazer para mudar essa realidade de desvalorização? Tem que se valorizar. Como que o músico se valoriza, na opinião de vocês? Vamos lá. A questão da valorização. Primeira coisa você tem equipamento bom. Certo. Se você tem equipamento bom, as pessoas vão te olhar com outros olhares. Poxa, aquele cara ali é bom para a banda, porque ele tem equipamento bom e ele vai servir para nossas gravações. Entendi. Então, a partir do momento que você se valoriza, compra equipamento bom, o que acontece? As pessoas vão te olhar, aquele cara é profissional. Aquele cara ali é bom. Ele está investindo em equipamento. Então, se ele investe em equipamento,
ele está investido no tempo de estudo. Quando eu casei, a primeira coisa que eu conversei com minha esposa foi: amor, eu vou comprar um equipamento bom, porque a partir de hoje eu vou ser profissional. Então, se eu não tiver um equipamento profissional, eu nunca vou ser profissional. Então, é isso. Você quer ser músico profissional, invista em você e no seu equipamento. Invista em você e no seu equipamento. Não basta, você tem que parecer também, né? Se eu chegar para fazer um evento aí com um celular, o pessoal vai me olhar de um jeito. Agora, se eu chegar Exatamente, com com uma uma câmera dessa aqui. profissional, aí vai ser outra. Tipo, para mudar isso aí, a pessoa tem que se valorizar também. Meu cachê é tanto? Não, eu posso te dar tanto. Não, cara, tu não é profissional? Tu não é profissional? Então, cobre o que é devido. O valor Justo, profissional, né? O valor que é do profissional. Ou seja, o cara chega lá para te contratar, ele pergunta qual é o teu valor. Aí tu diz é tanto. Aí o cara diz assim, pô, mas tá muito caro. Aí se o cara não for profissional, o que ele faz? Então eu faço para ti por tanto. É aí que começa a desvalorização. Isso daí que porque tu tem que se valorizar, cara. Se tu bate no teu peito dizendo que tu é profissional, tá aí. Tu tem teu material, investiu, financeiramente. tirou da onde não tinha, entendeu? Exatamente. E aí tu cobra um valor baixo, então tu não é profissional. Se tu é profissional, vai cobrar o teu cachê, o que tu merece. O que acontece no nosso meio? Vamos supor, eu cobro um valor X, eu sou profissional, cobro um valor X. Aí o que o cara fala pra mim? Poxa, tá muito caro, não vai caber no meu bolso não. Eu vou chamar outro cara que cobra bem menos do que tu. Aí começa a nossa desvalorização. Entendeu? Enquanto esse menor vai estar aceitando, eu nunca vou ganhar o que é justo para mim. O justo. E não é nem uma questão de você dizer que está explorando, é a questão do justo, né, cara? Cara. Às vezes é o justo, né? Por exemplo, né? Se eu sou um psicólogo, né? Aí eu fui lá, dediquei lá os anos de estudos que essa área exige, né? Não sei quantos anos vamos colocar aí 4, 5, 6 anos, não sei. A pessoa foi lá, estudou, investiu, né? Investiu financeiramente, investiu seu tempo, aí ela se formou e tudo, aí vai começar o seu atendimento. Aí ela vai lá e diz, ó, o meu atendimento é X, entendeu? Quem é que vai chegar lá no consultório daquele psicólogo lá e vai dizer assim, não, tem como tu fazer por menos? Porque tá caro? Porque a pessoa já sabe que a pessoa se dedicou, estudou, ela é um profissional e tudo. E o músico não deveria ser diferente também, né? Ou seja, ele se dedicou também, foram anos, porque o músico ele não é formado do dia para a noite, né? São horas e horas de ensaio, de treino, de repetição, e percepção, entendeu? E quando tu tira o teu tempo livre, tipo, eu vou num sítio para me se divertir, quando eu vou jogar uma bola, quando eu vou botar aí no termo agora, né, dar uma namorada, tu tira aquele tempo livre, deixa tudo para estudar. Tu tá se sacrificando ali. Sacrificando, se abdicando, né? Tu lembra do valor das minhas cordas? Os 600 Se eu cobrar baratinho, quantos eventos eu vou ter que tocar para acabar minha corda? E outra. Para conseguir pagar aquela. Para pagar e para pagar o rapaz que conserta o meu instrumento, que limpa, que troca as cordas, o luthier, que regula, né, vai fazer toda a manutenção, né? O prato quebrou, rachou um prato. Tu vai descartar ele? Não, o que tu vai fazer? Porque é caro também. O que tu vai fazer? Vai cortar ele. Vai cortar. Quebrou desse lado? Vou cortar desse lado. Aí vai. Quando meu irmão tá desse tamanho. Até tu. Então, se tu for cobrar barato, tu nunca vai ter um material bom. Né? Então, compra um material bom, se valorize e cobre o cachê que é devido. Concluindo isso, né? Se valorizar, equipamento bom, cobra o justo. Certo. Então,
Agora, para finalizar aqui, o nosso tempo já foi. É 1 hora, passou rápido. Passou né? rápido, passou rápido. Então, eu queria que você agora, vocês falassem aí, deixassem uma mensagem para aquele jovem rapaz que está aí sonhando em ser músico. Aquele que diz assim, vou largar tudo e vou viver de música, porque eu gosto desse negócio aqui. O que, que você falaria para esse jovem que está nos ouvindo agora? Vai lá, manda o recado de vocês. Você que quer ser músico, né? Cara, não adianta você querer ser músico se você não estuda, se você não se dedica, se você também não ora, porque para a gente ter um dom, a gente tem que pedir sabedoria de Deus. E se você não tiver essas coisas e se dedicar no seu instrumento, você nunca vai ser músico. Desculpa a palavra. Mas se tu quer andar nessa caminhada de ser músico, então treine. Ah, eu só sei treino de iniciante. Treine, porque esses mínimos treinos de iniciante pode fazer você virar um profissional. Show de bola, muito bom. Vamos lá, quer ser músico? Invista o seu tempo, eu quando comecei a ser músico eu tive que investir tempo, tive que deixar de jogar bola, eu parei totalmente de jogar bola, porque eu falei, vou ser músico, então eu investi tempo. Então estude, se dedique, vai ser difícil no começo, todo começo ele é difícil, então não desista, porque esse começo difícil vai fazer com que você desista, mas não desista. Olha que lá na frente você vai conseguir, você vai alcançar os seus objetivos. Como o Lopes falou, não é só sobre tocar, eu falo muito isso, não é só sobre tocar. Tenha uma vida perante a Deus, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, que você vai se tornar uma pessoa que não conhecida somente aqui na Terra, você tem que ser conhecido nos céus, que eu falo muito isso. Então, estude, treine, pratique, você vai conseguir ser um grande músico. Eu falo com meus amigos, você tem que ser melhor do que eu. Não queira ser igual eu. Seja melhor do que eu. É isso aí. É isso aí, certo. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio 27, falando aqui sobre os desafios de se viver da música, né? Com esses nossos convidados aqui que trouxeram aqui as suas ideias, suas experiências aí dentro desse ramo da música. E eu quero abrir agora a oportunidade para vocês deixarem aí as considerações finais, os seus agradecimentos e também divulgar aí o evento que vocês vão estar participando nesses dias e as redes sociais também de vocês. A gente vai ter um evento dia 13 e 14, né? Um grande seminário, um seminário de louvor e adoração, lá na igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Cimei. Quero deixar meu abraço, meu carinho eterno pelo esse pastor incrível que ele é, né? E 13 e 14, lhe aguardo lá, viu? E as nossas redes sociais, a minha rede social é Lopes Batera Oficial, já segue lá, tem vários vídeos rolando lá já. E é isso aí. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus, né? O pastor Elias, que abriu essa oportunidade para nós estarmos aqui conversando, batendo papo, né, sobre a música. A música tem muita coisa mais para ser falada. Com certeza. Creio que vai ter outra oportunidade de conversarmos mais sobre isso. Isso aí. Então, agradecer ao Lopes também, que nos apresentou o pastor, né? O pastor Elias aqui. Muito obrigado, foi um prazer lhe conhecer de verdade. Estar conversando com o senhor, estar trocando conhecimento. Então, como o Lopes falou, 13 e 14 nós vamos ter o nosso seminário de adoração. É gratuito, tá? É gratuito. Você pode chegar lá na igreja Quadrangular do Monte das Oliveiras. A nossa rede social é Clebinho Bez, com K. Clebinho Bez, B-A-S-S, Clebinho Bez. Então, pode seguir lá que a gente segue de volta, a gente troca uma ideia. Qualquer outra dúvida aí que não foi esclarecida aqui, pode me chamar no direct. Isso. Pode me chamar que a gente vai trocar ideia, vamos conversar Isso. Lá. Pode mandar uma mensagenzinha também. E outra coisa que eu não falei, fica à vontade. Queria desejar aí meus agradecimentos ao meu amigo Elias, que sempre está com a gente aí, sempre está nos apoiando na área da mídia também. E é um profissional na área da fotografia, da mídia. Então, esse cara aqui, ó, é fera, viu? Tamo junto. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a audiência de vocês. Para você que não é inscrito no nosso canal,
por gentileza, vai lá, se inscreve no nosso canal. A gente vai estar aqui fazendo um esforço gigantesco para estar trazendo aqui toda terça-feira convidados aqui falando sobre uma diversidade de temas, tá bom? Nessa semana eu quero trazer mais outro convidado para a gente dar continuidade falando ainda sobre música, tá bom? Vou estar recebendo aí a galera da banda New Live, para a gente estar falando também sobre essa questão da música aí no cenário gospel. Então, fiquem ligados aí, ó. No YouTube, Natora Podcast, no Instagram, natora.podcast. Segue as nossas redes sociais, deixa lá o seu gostei na nossa mídia para fortalecer o nosso canal e a gente se vê aqui no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos. Tamo juntos.